pode ir lá. Boa noite. Eu vim aqui dar uma revisada com vocês, né, da aula de Química, do conteúdo do semestre passado, falando tudo sobre os gases, né? Vocês se lembram? Alguém aqui se lembra? Não, eu lembro. Lembra? Não. Olha, vamos ver. Eu quero bastante participação da turma, viu? Porque de manhã teve participação, mas aqui eu quero ver mais ainda, certo? Vamos lá. Eu vou apresentar primeiro o nosso site. De manhã a gente criou esse projeto para diferenciar um pouco as aulas. E a gente criou um site para divulgar. É o site do Ciência Vivencial. Aqui, ó, a gente tem, se vocês vou dar uma deles. Ciência Vivencial, como webnode.com, e o nosso e-mail cienciavivencial@gmail.com. Aqui, ó, no nosso site, se vocês quiserem entrar, tem todas as pastas de todas as matérias. Meu irmão ali até que veio dar uma mão aqui, ó, está filmando, vai colocar no site. A filmagem de manhã, fotos, tudo vai estar aqui no site. É só vocês entrarem, selecionar a pasta, vai estar tudo lá. Certo? Primeira equação. Quem se lembra dessa equação? Quem lembra? Volume de temperatura. Isso aí está correto? Isso aqui está correto? Não? Por que não? Pergunta da ciência, né? Tudo tem que ser perguntado por quê. Por que não está incorreto? Mas está incorreto. Está correto ou não? Isso. E aí? A gente tem que provar, né? Para ver se está correto ou não. O que a ciência faz é comprovar. Vamos ver aqui se a gente consegue comprovar essa equação. Coloca ela aqui no cantinho. P, V e T. Uma fórmula que relaciona pressão, volume e temperatura. Vamos lá. Vamos primeiro ver como usar o que a gente tem de melhor. Imaginação. Né? Um poder que o ser humano, eu acho que o ser humano tem de maior é a imaginação. Vamos imaginar que a gente tem um pote, igual esse daqui, ó. E tem uma certa quantidade de ar aqui dentro, né? Se eu pegar e aumentar a temperatura desse pote, o que vai acontecer com o volume de dentro do pote? Ele vai aumentar, né? Vai aumentar. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver isso. Se a gente aumentar a temperatura aqui em graus Kelvin, né? Que é a temperatura do SI, Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Em 10 graus Kelvin a gente tem um volume de 20 graus Kelvin. 2, 3, 30, né? 3. Tá certo. Então, a gente sabe que, vamos falar, 23, um volume 1, né? E vamos supor que a gente tem uma temperatura, né? Temperatura normal. E se a gente aumentasse o volume? Aumentasse a temperatura? Aumentasse a temperatura, o que aconteceria com o volume que a gente acabou de falar? Aumentasse. Então, o volume também iria aumentar. Temos uma regra de 3, a gente pode fazer o que com a regra de 3? Isso, multiplicação cruzada. Então, o que a gente vai obter aqui? Vamos lá, multiplicando V1 por T2. V1, T2, né? E multiplicando V1 por T2, V2 aqui, né? Por T1. V2, T1. Minha letra é estranha, mas está no professor. Vamos lá.
Então aqui a gente tem uma equação. V1 multiplicado por T2 é igual a V, volume 2, multiplicado pela temperatura 1, temperatura inicial. Agora, ele está multiplicando, né? Então eu acho que a gente pode passar ele dividindo. Não pode? Para eu ter uma equação melhor. Então vamos lá. Vamos manter o V1. O que está multiplicando aqui? T2, não é? Então a gente vai passar para cá dividindo T2. Vou V1, T1. Aqui é T1. O T2 está aqui. Então vamos lá. T1 vai passar T1. É igual a V2. Vamos deixar. Se está multiplicando, vai passar? Dividindo. Então vai ser T2. Aí. A gente tem uma equação. V1 dividido por T1 é igual a volume 2 dividido pela temperatura 2. Se a gente cancelar essa daqui, a gente vai ter o volume sobre a temperatura. Não é? É ou não é? Quem respondeu, ué. Então, é o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar alguns valores ali e tentar fazer o cálculo, para ver se está correto ou não. Vamos lá. Fala algum volume aí inicial para mim. 7. A temperatura dele é de quanto? 70 o quê? Graus Kelvin, né? E vamos lá, me fala o segundo volume aí. Graus Kelvin. 4. Não, 4? Vamos lá, 4. Vamos descobrir qual é a sua temperatura. Vamos multiplicar cruzado. 7 vezes x. 7x. É igual. 70 vezes 4. 200 quanto? 280, certeza? Eu não fiz a conta não, sei se tá. 280 dividido por 7. 40? Olha lá, está certo. Está certo ou não? Então, a gente provou que essa equação que a gente achou que é verdadeira, né? Né? É a resposta, né? Agora, vamos ver. Vamos testar isso na prática. Não é melhor? Vamos imaginar que isso aqui é um aparato, né? Um experimento que eu fiz lá em casa lá. Vamos ver aqui vai dar. Aqui eu tenho um pote, né? Totalmente vazio. Certo? Com um balão, com uma membrana aqui. Ela vai dilatar de acordo com a pressão, de dentro ou de fora, relação de pressão. E aqui eu vou aumentar a temperatura. Vamos provar se isso aqui realmente vai aumentar de volume. Se ele aumentar de volume, o ponteiro, aqui com a escala aqui, a gente vai observar que o ponteiro vai se movimentar um pouquinho para baixo. Certo? Se o volume aumentar, o ponteiro vai para baixo. Certo? Vamos lá testar, né? Se alguém quiser chegar mais perto aqui para dar uma olhada melhor, pode. Olha lá. A temperatura está aumentando. Então, a gente comprovou que o volume está aumentando, né? Olha aqui, a gente pode até perceber que o balão está inchando. Então, a gente comprovou uma das equações que a gente pode fazer. Tudo que a gente faz tem como provar, porque senão não tem. Agora vamos testar a pressão, vamos observar a pressão. Agora imagina que o volume é constante, mantenha o volume. E se eu aumentar a temperatura e o volume continuar constante? O que acontece com as partículas de ar, de gás que está dentro do pote? O que vai acontecer com elas? Não, elas vão se separar.
Então, o volume vai aumentar. Mas como a gente manteve o volume constante, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Né? Igual a gente pode ver ali no gráfico. Só analisar o gráfico. O volume, a temperatura aumenta e a pressão também aumenta. Então, eu tenho uma pressão 1 e eu também tenho uma temperatura 1. E eu pego uma outra pressão 2. E eu tenho uma outra temperatura 2, né, nessa pressão. Então, eu posso multiplicar cruzado igual ao outro. Vamos ver aqui, né? P1, P2 é igual a P2, T quanto? T1, beleza. Agora, Igor, vem cá. Faz igual eu fiz nessa equação ali. Você não estudou? Quem quer vir aqui na frente então? Porque parece que não se lembra. São baseados no seu Dois é igual mesmo. Porta, né? Não. Aqui, ó. P1. P1 sobre dividido. Não. Porque aqui, ó, ele dividiu aqui, tá vendo? Não pode dividir aqui. Tem que ser depois do sinal de igual. Então você deveria ter sido T1. Certo? Mas estava correto. Só você trocou aqui, ó, os números. Esse aqui é T2, isso, né? aqui é o T2, isso. E aqui é o T1. Aí eu valeu. Mas valeu. Tentou, né? Quem erra é porque tenta. Não é certo isso? Quem nunca errou, nunca tentou. Então, vamos lá. Se a gente pode cortar essa daqui. Então, a gente vai ter uma pressão sobre uma temperatura. Se a gente fizer algum cálculo, a gente vai obter uma constante. Porque sempre é uma constante para o mesmo gás. Imagina que eu tenho oxigênio mesmo. Imagina que o gráfico do oxigênio seja esse mesmo aí. Claro que não é, né? Mas vamos imaginar que seja. Se eu pegar uma das pressões ali, ó. Me fala uma pressão aí. 4. Qual é a temperatura correspondente? 40. Eu dividir 4 por 40 vai dar quanto? 10? Quanto? Não. Divide aí. Quanto? Vai dar 0,1. Não é? Tá certo? Quem que fez aí? Quem é que fez a conta? Então, a gente viu aqui que dá 40, né? Ninguém quis provar que isso aqui é 0,1, então tem que ficar desse jeito. 4 dividido para 40 é 0,1. Agora vamos pegar outra pressão. Me dá uma outra pressão sem ser 4. 2. E dividir pela sua correspondente temperatura. 20. 2 dividido para 20? 0,1, né? Então, para esse gás, todo número que a gente pegar a pressão e dividir pela temperatura, a gente vai sempre obter o 0,1, porque o 0,1 vai ser a constante desse gás. Todo gás possui uma constante, certo? E existe uma constante para todos os gases, que a gente vai ver depois. Vamos apagar aqui, que agora a gente vai ver uma outra parte. Alguém aí está entendendo o que eu estou falando? Ou alguém não entendeu? Só aqui não, né? Entendeu? Então vem cá. Vem cá. Você entendeu? Se entendeu, tem como fazer, ó. Marcos, você vai sair daqui com monitor auxiliar, viu? Não, é que se entendeu, tá fácil de fazer, não é? Não é?
Ué. Não é. Ué, tem que ter resposta. Agora vamos ver. A gente já pegou a temperatura com volume, temperatura com pressão. Agora a gente vai pegar a pressão. Vamos imaginar. Imagina que um pote, né, de novo, um pote de ervilha ali. Aí eu mantenho a mesma temperatura. A temperatura está a mesma. Se eu pegar e apertar, diminuir de volume. E o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai aumentar. Igual está mostrando o gráfico aí. Então, para qualquer gás, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Se eu aumentar a pressão, o volume diminui. Então, mas isso só vai acontecer se a temperatura permanecer constante, né? A temperatura não mudar. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar pressão 1. Vamos obter uma temperatura 1, né? E uma pressão 2. Temperatura não, ninguém me corrigiu. É volume. Se eu errar, eu corrijo. Se eu errar, não é nada. Ninguém sabe. Vamos lá. Não fale por todos, Ivan. É verdade, tem uma coleguinha aqui que ela não está com coragem de falar alto, mas ela está baixinha, está acertando tudo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou aumentar a pressão. Vou aumentar o volume. Aumentar o volume, certo? O que vai acontecer com a pressão? Diminuir. É uma regra de 3 inversa, né? É uma inversa. Então a regra de 3 inversa. O que acontece quando a gente tem uma regra de 3 assim? Quem é que sabe? Quem sabe? Quem que sabe falar em voz alta, né? Porque alguém aí sabe. Voz alta ninguém, né? Então vamos lá. A gente tem que inverter os termos. Esse aqui está P1, a gente vai pegar o P2 e colocar no lugar de P1 e vai pegar o P1 e voltar para o lugar de P2. Então vai ficar assim, ó. P2 igual a V1 e P1 igual a V2. Multiplicando cruzado, o que a gente vai ter? Vamos lá. P2 vezes P2. P2 vezes P2, V2. É igual P1, V1. Tá vendo? A pressão 2 vezes o volume 2 é igual a pressão 1 multiplicado pelo volume 1. Vamos testar isso? 6. Vamos pegar uma pressão. Vou pegar a pressão de 6. 6 aqui. Volume 2. Pressão 6. 3. Volume 3. Não. 6. Pressão 6. 6 volume 4. Volume 1. Volume 1. Multiplicado por 1 é igual a pressão. Vamos pegar outro valor aí. 2. Pressão 2. Volume 3. Volume 3. 1 vezes 6 vezes 1. 6. É igual 2 vezes 3. 6. Então a gente pode ver que isso é correto afirmar. Que a pressão 2 vezes o volume 2 é igual a pressão 1 vezes o volume 1. Né? É ou não é? É. Então, isso aqui também, como todos os outros, a gente obtém uma constante. Igual aqui, ó. Para esse gás, tudo que a gente multiplicar vai dar 6. Vamos pegar outro ali só para a gente ter uma ideia. Pressão vezes o volume. Vai lá. Pressão 5. Pressão 5. Volume 1. É 12. O gráfico não mostra. Fica entre, né? Então vamos pegar um exato. Qual 3 lá? 3. O 3 já foi. Vai lá no volume 6.
Mas também vai ficar a mesma coisa. Então, ali, eu não coloquei no gráfico, eu deveria ter colocado os valores. Para a gente calcular todos os valores ali vai demorar um pouco. Então, eu vou só falar que todos os valores multiplicados, a pressão multiplicada pelo volume daquele exato gás, a gente sempre vai obter 6. Certo? Isso aqui é uma constante desse gás. Então, eu vou colocar aqui as fórmulas que a gente obteve nesse estudo aqui que a gente fez, né? Então, quais foram as fórmulas finais que a gente obteve em cada estágio? Vamos lá, quem que lembra? P1 sobre P2? Não, as equações finais, só o que a gente achou no final. O primeiro foi o volume com a temperatura. Qual foi a equação que a gente achou? Equação não, é a fórmula. Pressão vezes volume. Isso, o volume dividido pela temperatura. Vai ter uma constante. A gente teve um outro também, que foi a pressão dividida pela temperatura. E a gente teve um outro agora no final, que foi a pressão multiplicada pelo volume. Foi? Então, a gente pode ver aqui ó, que tudo se relaciona. Volume, pressão, e aqui tem duas temperaturas. Então a gente pode escrever essa fórmula desse jeito aqui. Ó. Se aqui já está multiplicando, a gente só pode fazer isso aqui, né? Juntar isso aqui e multiplicar aqui em cima. Aqui não tem. Pode fazer isso? Pode, não. Fiz aqui agora, então. Aqui, ó. Então, a gente obteve uma pressão multiplicada pelo volume dividido pela temperatura. Foi a equação que a gente achou que controla no começo. Né? Agora, quem me pode dizer... A essa. Ela ganha 50 pontos de manhã. Por causa dessa pergunta que eu vou fazer agora. Como que chama aquele número? Quem falou aí? Mol. Mol? É claro, é um mol. Mas o nome dele, o nome do número. Por exemplo, 3,14, o nome desse número aqui é pi. E aquele ali também tem um número. Essa aqui ele esqueceu? Vamos lá. O nome daquele número ali, 6,02 vezes 10 científico, é o número de Avogadro. Nem a Alessandra não lembrou? Número de Avogadro. A gente tem esse número de Avogadro. Agora, eu quero uma pergunta um pouquinho mais simples. Observa o tamanhozinho desse número. Sem notação científica. Cabeça doente, cara. Quem é que consegue ler esse número? Quem que consegue ler? 602 o quê? Quê? Uma coisa é. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Que de manhã eu errei isso. Aqui é a casa fazendeira. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhões. Então a gente tem um número de 602 sextilhões. Olha, só para vocês verem o tanto que esse número é grande, imagina que eu tenho um colar de átomos de ouro. O diâmetro de um átomo de ouro é de 2 vezes 10 elevado a menos 8. Esse aqui é o diâmetro de um átomo de ouro. Se eu pegar esses átomos de ouro e colocar com essa quantidade de átomos de ouro, 602 sextilhões de átomos de ouro, com esse diâmetro, e colocar um seguido do outro, fazendo como se fosse uma corrente, eu poderia ir ao Sol e voltar mais de 1000 vezes. Só para vocês verem. Então, a distância do Sol, quem sabe?
Ninguém? É de 1,5 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui é a distância da Terra ao Sol. Então, se a gente tivesse esse diâmetro aqui, gente, com essa quantidade de números de átomos, a gente poderia ir ao Sol e voltar mais de 1000 vezes. Só para vocês verem o tanto que esse número é grande. Se eu tivesse um dinheiro desse, não precisava trabalhar mais nunca. Se eu tivesse até seguro, já casa. Então, Ele e a família dele, muitas gerações. Ninguém precisa não. quem sabe me dizer que é aquela fórmula ali? Massa. Pode. Massa. O que é esse M? O que é representa na fórmula? A massa de algum elemento. De um gás. O enol, o que representa? Massa molar, né? Molaridade também. E o N, mols, quantidade de mols de um elemento. Imagina aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. A massa é numericamente igual à massa atômica de qualquer elemento. Por exemplo, o cobre, a massa atômica dele é de quanto? 16? 16? É isso? 16. Então, se a massa atômica do cobre de 16, respectivamente, a sua massa molar será de 16. E o que representa a massa molar? É a massa de 1 mol do elemento. Quer dizer, 602 sextilhões de átomos desse elemento vai dar um peso, né, que a gente chama aqui de peso de 16 gramas. Então a gente tem 16 gramas por mol. Aqui, esse trem aqui tá. Vou pagar um pouco disso. Deixa eu colocar aqui mais melhor. Então a gente tem 16 que corresponde à massa molar. 16 gramas. Agora, com isso aqui a gente pode fazer um cálculo. Imagina aqui, ó, a massa molar seja isso. Então quer dizer, vou colocar aqui gramas e mols. Vamos lá. 16 gramas corresponde a quantos mols desse elemento? Corresponde a quanto? A 1 mol, beleza. E agora imagina que eu tenho um fio de cobre que pesa, vamos ver, 100 gramas. Quantos mols a gente vai ter desse elemento? Agora a gente vai poder calcular. Quem pode vir aqui e calcular isso aqui para mim? Ninguém. Pode aí. Você? Deixa eu ver lá mais. Eu quero saber quantos mols. Ninguém consegue calcular aqui nessa sala? Isso! É igual Ah, Diogo, vai na aula. E agora? Divide 7. X igual a... Vai. Eu tô aí. Tá quanto? Eu vou pegar o amigo do homem, né, pra ver o que vai ver a roupa. Deve estar 25. Aí, ó. Então, a gente verificou aqui que 100 gramas de cobre corresponde a 6,25 mols. Ou seja, 6 vezes aquela quantidade de átomos ali. Certo? Ou de moléculas, ou de qualquer coisa. Aquilo ali é um número. Imagina aí uma pessoa falar aí, claro que ninguém vai falar isso, eu tenho uma terra com 1 mol de hectare. Poderia ser possível, só porque essa quantidade é muito grande, né? Mas é somente um valor de número. Agora, a gente provou isso aqui. Vamos pegar
Se a gente conseguiu fazer essa fórmula aqui, a gente pode desenvolver ela para fazer qualquer outra, ou não? Mas eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Vamos lá. 16 gramas. Eu tenho aqui uma massa molar, não é? Então a gente pode representar ela por emão. Corresponde a 1 mol do elemento. A gente tem a massa em gramas do elemento, não é? Então a gente pode colocar aqui G, não, vou colocar M, para obter a mesma forma. E a gente vai obter a quantidade em mols. Vai ser? Vai ser ou não? Vai, então tá aula. Quantidade em mols. Multiplicando aqui vai dar quanto? M vezes N. M é igual a M vezes 1. M, certo? N vai ser igual a M dividido por emão. E aqui a gente obteve aquela fórmula ali, com esse cálculo, né? A gente pegou aqui, substituiu pelas letras e obteve a mesma fórmula. Agora, a gente precisa saber uma coisa, que 1 mol de um elemento com temperatura e volume constante não, temperatura e pressão constante, o seu volume sempre será de 22,4 litros, certo? Então, para qualquer gás que a gente tiver, que a pressão e o volume for constante, uma quantidade de 1 mol, a gente vai obter 22,4 litros, que é o volume. Então, a gente pode aqui, ó, pressão normal. Qual é a pressão normal? Pressão normal. 1, pressão em APM. Não é atmosfera? Então, quanto pressão normal? 1 ATM. 1 ATM aqui. Agora, vamos pegar a fórmula, né? T vezes V por T. É igual a 1. Infelizmente, acabou a aula. Eles não passaram por cima do professor? O que aconteceu? Por que será, hein? Tá na porta, eu acho. Vamos ver. 1 ATM. Pressão, volume e temperatura. O volume é de 22,4 e a temperatura é 273 graus Kelvin, certo? Com 1 mol. Se a gente multiplicar 1 vezes 22,4 vai dar 273. 22,4 por 273 é igual a... Aqui ó, vai dar uma constante, eu esqueci de falar. 1 vezes K vai dar K. Então a gente vai obter aqui 0,082. Isso aqui é a constante de qualquer gás. É a constante de qualquer gás. Então, com isso aqui tudo, a gente pode fazer uma última equação. Deixa eu mostrar ela aqui. A gente só vai obter essa equação aqui, ó. P vezes V dividido por T é igual a o K, né, que vai ser representado por R, vezes o N, que é a quantidade em mol. Se o T aqui está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. Então, a gente vai ter essa forma aqui, ó. Opa, coloquei errado. Então, a gente vai obter a mesma forma, a forma geral dos gases. E por hoje. Tem que ser na prova ainda, né? É.